Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Robson, no Reformadinho. Você está no meu canal. Hoje iremos falar sobre o assunto batismo com fogo. O texto se encontra lá em Mateus capítulo 3, versículo 11. Se você é de igreja pentecostal ou de uma Assembleia de Deus, você já deve ter ido num culto de jovem ou de senhoras, e onde no final do culto você foi convidado a ir lá para frente para orarem por você para ser batizado com o Espírito Santo. Ou já foi numa vigília ou no monte e foi instigado a ser batizado no Espírito Santo, onde as pessoas fazem uma oração ao seu redor, te colocam no meio, começam a glorificar e te pedem para fazer a mesma coisa. Você começa a fazer isso, sua língua começa a embolar. Quando sua língua começa a ficar cansada e meio adormecida, as palavras ficam com um pouco de dificuldade de ser entendidas. Todos começam a glorificar com mais ânimo, dizendo que você foi batizado no Espírito Santo. Você deve também saber que nas Assembleias de Deus, para você ter um cargo de pastor, de presbítero e afins, você precisa ser batizado no Espírito Santo. Você pode ser um ótimo leitor da palavra, você pode ter o fruto do Espírito Santo, ser manso, humilde, amoroso, ser um bom líder, dar testemunho, é crente de verdade, fervoroso. Mas se você não falar no Alabachuras Ekovanai, você não vai poder assumir o cargo. E o texto também, que usam muito, é lá na carta de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando fala da descida do Espírito Santo. No verso que fala que foram repartidas línguas como que de fogo. Mas voltando um pouco no Mateus capítulo 3, no verso 10 que fala: E o machado está posto à raiz das árvores, aquele que não produzir bom fruto será cortado e lançado no fogo. O verso 11: Eu na verdade vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz nas mãos a sua pá e limpará a sua eira. Recolherá o seu trigo do celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Claramente, quando a gente lê esse verso, a gente consegue entender que o fogo no sentido de julgamento. Ao batismo no Espírito Santo, que é quando aceitamos esse chamado de Cristo, quando Ele nos elege, quando Ele nos transforma, e a consequência desse batismo no Espírito Santo é a nossa mudança de vida, nossa mudança de mentalidade. Esse sim é o verdadeiro batismo no Espírito Santo. E o com fogo é aquele julgamento dos nossos pecados, aquele julgamento que se de fato somos cristãos de verdade. Então não se trata de um culto onde o fogo queima incessantemente. Por quê? Pois Nadab e Abiú quiseram manter o fogo do altar aceso e trouxeram um fogo estranho, e Deus os matou. Essa necessidade de manter um culto fervoroso, um culto com fogo, onde as pessoas têm que estar o tempo todo em efusão, é um culto herético, é um culto não bíblico. Quando a gente lê o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a gente compara com algumas pregações de alguns pastores, a gente percebe que há uma interpretação errada sobre o que foi a descida do Espírito Santo. Pois é crido e pregado e ensinado que as línguas estranhas são essas línguas que ninguém consegue entender, sendo que o próprio texto explica o próprio texto. Aquelas pessoas que estavam orando ali há tantos dias pela descida do Espírito Santo falavam em línguas humanas. Não é à toa que haviam pessoas de outras nações participando daquele culto, pessoas de outros países entendiam o que aqueles varões galileus estavam falando. Vamos ler aqui o texto. Capítulo 2. Ao chegar o dia do Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de vento impetuoso. Não é que aconteceu um vento impetuoso. Teve um som semelhante a de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como que de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Será que a pessoa que estava narrando o texto viu línguas de fato, uma língua pegando fogo, passando por cima da cabeça das pessoas? Não, gente. É uma linguagem figurativa, alegórica. Não é uma língua literal. No verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou. Todos ficaram confusos, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, ninguém ficava falando decanto ou labachúrias durante o culto todo. Com esse dom de línguas humanas, ele é dado para que se pregue o Evangelho.
Se você é brasileiro, não fez um curso de inglês, de espanhol, de russo, esse dom de línguas serve para que, de forma miraculosa, de forma espiritual e poderosa, você consiga falar em russo, alemão, espanhol, inglês. Só que o ponto que eu quero chegar é que, se você recebeu essas línguas ou não, isso não é sinal de que você recebeu o batismo do Espírito Santo. Isso é uma doutrina errada. Recebemos de fato o batismo com o Espírito Santo quando respondemos positivamente ao chamado de Jesus Cristo. Mudamos nossa vida. Esse sim é o fruto do Espírito. Quando temos interesse pela palavra, pela Bíblia, em evangelizar, queremos o bem das pessoas, servimos em amor, temos em comunhão na nossa comunidade, isso sim é um batismo com o Espírito Santo. Essa é a evidência. Agora, você ser julgado, que não fala lá baixuras de canta, dizer que você é frio, a pessoa nunca entendeu o que de fato é o Evangelho. Nunca entendeu o que a Bíblia está falando. Então que possamos ler a Bíblia de fato com verdade, com integridade, fazer um curso de teologia, se for possível, estudar a Bíblia, comprar dicionários, livros que de fato edifiquem a sua vida. Não leia apenas aquilo que te convém. Amém?